Boa noite, meus irmãos. Muito bom estarmos reunidos novamente, estarmos aqui juntos para darmos continuidade a esses nossos encontros, a esse momento de adoração e glorificação do nome do nosso Deus. É muito bom nós podermos estar juntos. Então, nós vamos mais uma vez começar orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo a Deus por podermos adorar juntos ao Senhor, podermos estar nesse momento de em busca da palavra de Deus nesses dias, né, que têm sido ainda dias de muita angústia, muita apreensão. Como eu falei ontem, nós hoje vamos começar a falar de avivamento, nós vamos começar a falar de despertamento. Eu, particularmente, tenho visto essa crise como uma oportunidade muito grande para a igreja brasileira, em especial, porque nós vamos prestar contas da igreja local, da Igreja Batista no Granby, de podermos, inclusive, após essa crise, como enfatizei ontem, sairmos mais fortes, mais unidos, mais comprometidos. Uma coisa importante para hoje. Você pode também estar colocando seu pedido de oração. Nós vamos estar aqui, na medida do possível, anotando os pedidos de oração. Estamos aqui para termos os nossos momentos devocionais, lembrando e orando uns pelos outros. Então, se você puder, quiser, coloque seu pedido de oração e, na medida do possível, eu vou tentar anotar para nós podermos estar orando durante a semana. Então, todas as quartas-feiras, esse momento também vai acontecer, de podermos compartilhar o pedido de oração. Eu gostaria de te convidar, né, com certeza sua Bíblia já está aí perto de você, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2. E os versos que nós vamos ler é o de 12 a 15. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versos de 12 a 15. Então, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia nesse momento e a abrisse para que nós pudéssemos estudar a palavra juntos. Vou repetir o texto. Livro de Joel, capítulo 2, verso de número 12 até o 15. E este profeta, ele é um profeta muito interessante. A começar até pela sua dimensão, né? Entre os profetas menores, ele é o menor, né, livro dos profetas menores. Ele tem algumas características porque ele já começa falando de um grande juízo de Deus. E é por isso que é justamente este profeta que nós vamos estudar hoje, ou essa parte do profeta, a profecia de Joel. Porque nós vivemos esse momento em que as pessoas estão associando o coronavírus como se fosse um juízo de Deus. Deus castigando a humanidade. Nós já ouvimos pessoas falarem que foi por causa do carnaval no Rio de Janeiro, depois no estado de São Paulo, e até em função do que fizeram, né, no último carnaval, a blasfêmia com a figura de Jesus, do nosso Senhor, e Deus estaria agora punindo. Mas esse carnaval não começou na Ásia, não começou na China, não foi para a Europa, e a doença sim. Há a teoria da conspiração, né, de que os chineses é que provocaram isso, para hoje eles poderem estar aí dominando o mercado mundial. Enfim, nós vamos ter muitas possibilidades, nós vamos ouvir muitas coisas, alguns inclusive até bem interessantes e bem criativos. Mas, independente, né, do que pode ser, independente de tudo isso que estão falando, eu prefiro ficar com o que a palavra diz. E esse contexto de Joel, mais uma vez, vem reforçar aquilo que eu já tenho dito para os irmãos. A crise, as lutas, o caos, tem que ser uma oportunidade para a igreja de quebrantamento. Tem que ser uma oportunidade para a igreja de um despertamento. Tem que ser uma oportunidade para, principalmente, o povo de Deus se arrepender. Porque nós precisamos nos arrependermos. Porque nós precisamos fazer alguns ajustes com Deus, porque a cura da cidade, a cura da sociedade passa pela cura da igreja. E se Deus quer nos tratar,
eu não estou afirmando categoricamente, percebo que tem um se. Então é a oportunidade, sim, de olharmos para dentro de nós e buscarmos a vontade de Deus, a orientação de Deus para, inclusive, como sermos igreja nesses dias, como respondermos para as pessoas o que está acontecendo e como, principalmente, vamos testemunhar, né, diante dessa dificuldade toda. Então já deu tempo dos irmãos pegarem, abrirem. Eu sei que Joel é um livro pequeno, né? Então às vezes fica meio escondido ali, mas na sua Bíblia tem Joel, tá? Então, vamos lá. Joel capítulo 2, a partir do verso 12 até o 15, e nós lemos o seguinte: Portanto, agora diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Verso 14. Quem sabe não se retornará e se arrependerá e deixará uma bênção após si, uma oferta de alimento e uma oferta de bebida para o Senhor vosso Deus. Verso 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Interessante, como eu falei logo na introdução, eu faço uma associação muito grande a este livro de Joel com esse caos que está instalado aí no mundo. Porque estamos perplexos, estamos atônitos. Mais do que nunca, a humanidade se sente impotente. Como lidar com esse vírus? Como minimizar o número de mortos? Como minimizar o caos econômico que isso tudo pode trazer? É literalmente, como alguns já falaram, uma guerra. Uma guerra contra um inimigo microscópico. Uma guerra contra um vírus. E o mundo todo está envolvido nessa guerra. E ele agora bate às nossas portas, e aí a expectativa de que talvez, infelizmente, as coisas estejam piorando. Provavelmente, segundo os entendidos, nós ainda teremos muitas mortes, haverá um colapso na educação, na saúde, haverá um colapso na economia, porque se as empresas não voltarem a produzir, provavelmente desempregos em massa, enfim, o caos realmente está instaurado na cabeça das pessoas. E Joel começa justamente com essa profecia. Joel começa falando, inclusive, né, de Deus usando insetos para acabar com a comida. Não vai sobrar nada sobre a terra. Joel inicia o capítulo 2 falando de uma guerra, são os assírios. Os assírios com toda a sua capacidade bélica, os assírios com toda a sua capacidade de lutar. Eles eram homens extremamente perversos. Eles desenvolveram técnicas para dominar os seus inimigos e as pessoas com que eles faziam como prisioneiros de guerra, torturas, coisas do tipo arrancar a pele da pessoa para que ela ficasse ali sofrendo. Isso é só um exemplo para nós entendermos a preocupação que agora está se levantando contra o povo. Então, além das calamidades naturais, os insetos que vêm assolar toda a agricultura, trazendo fome, trazendo depois doença, porque é uma sequência natural. Se a pessoa não se alimenta, o corpo, a imunidade baixa e as doenças começam a atacar. E aí agora, para coroar esse caos, vem logo os assírios. E aí é nesse contexto, quando Deus diz que, olha, o dia do Senhor será um dia terrível, ou seja, quando este juízo acontecer, se você voltar um pouquinho, né, o texto que nós acabamos de ler, ou seja, a partir do verso 1, ele começa, tocai a trombeta, tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme. É um chamamento para a guerra que está acontecendo aqui. E aí vocês vão ver a descrição do que é esse dia do Senhor. É uma coisa terrível, é uma calamidade que vai se abater sobre as pessoas. Parece que está algo acontecendo também nos nossos dias. É como se estivéssemos lendo aqui o retrato da sensação que muitos, né, estão tendo nesse momento. Calamidade. Só notícia ruim.
Só notícia que vem entristecer e trazer angústia ao nosso coração. E aí, por isso que eu parei no verso li a partir do verso de número 12, melhor falando. Portanto, agora diz o Senhor. Interessante que Calvino diz que esse tempo aqui ele é um tempo enfático, né, na expressão do original aqui. É um tempo em que a gente tem que parar sim. Opa, espera aí. Mesmo que o povo tenha abusado da paciência de Deus, mesmo que o povo tenha extrapolado em todas as abominações feitas contra o Senhor, mesmo que o povo esteja merecendo cada castigo que está para aconteceu e que está para acontecer, opa, há uma luz. O Deus de misericórdia está se revelando aqui. A graça de Deus está se revelando aqui. Portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Arrependimento. Avivamento começa com arrependimento. Avivamento não começa com glossolalia, falar em línguas. Avivamento não começa com experiências exteriores. Avivamento começa com um olhar introspectivo. Opa, espera aí, é o próprio Deus que está me chamando para fazer um acerto de contas. É o próprio Deus que está aqui me chamando para eu poder me consertar com Ele, refazer a aliança que foi perdida, refazer os votos que eu abandonei quando um dia fiz um pacto com Ele. Eu olhar para dentro de mim mesmo e sabendo, pela orientação do Espírito Santo, aonde que eu tenho que me consertar. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso só pode ser feito com um olhar introspectivo, sincero e honesto. Nós sabemos quais são as nossas áreas vulneráveis. Nós sabemos, com certeza, aonde temos falhado com Deus. Nós sabemos, sim, aonde precisamos consertar. Nós sabemos dos votos que já fizemos a Deus e descumprimos. E eu não preciso ir ao início da vida cristã, não. Eu posso ir, por exemplo, ao final do ano. Quantos votos fizemos a Deus na virada do ano, naquela perspectiva de eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou participar da escola bíblica dominical, eu vou falar de Jesus para os meus vizinhos. E aí depois a velha desculpa, né? A correria, as coisas do dia a dia, e aí precisamos, né, de um vírus para pararmos. Precisamos de um vírus para percebermos que, como eu li ontem, a nossa vida não é só o comer, beber e se vestir. Porque Deus se importa mais com as pessoas do que com coisas. As coisas são passageiras, são efêmeras. Pessoas não. Pessoas são para a eternidade. Então é um tempo, sim, de olharmos, de refazermos, sim, a nossa aliança com o Senhor. Ele é um Deus de misericórdia, Ele não é um Deus que quer nos punir. Eu não consigo ver isso sequer dessa distinção, nessa dicotomia que fazem de um Deus do Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que, com graça e misericórdia, foi lá conversar com Adão e Eva, tentando resgatá-los para saber o que eles fizeram, esperando a confissão de pecado, esperando deles o pedido de perdão, e não um ficasse jogando a culpa no outro. É o mesmo Deus que continuou indo conversar com o homem todo o tempo. É o mesmo Deus que enviou seu Filho para que agora nós estivéssemos, mediante o sangue do Cordeiro, acesso direto ao Pai. Então, nesse primeiro instante aqui, ele está dizendo, convertei-vos. E aí ele diz, com jejum e com choro e com pranto. Jejum não é apenas abstinência. Jejum não é simplesmente eu estabelecer alguns dias da semana ou algumas horas do dia em que eu vou me abster de beber, de comer ou de ter qualquer tipo de prazer. Jejum, antes de mais nada, é um exercício espiritual. É uma busca da direção de Deus. Já falei em diversas ocasiões, jejum não é moeda de troca. Vou jejuar para Deus abrir uma porta de emprego. Vou jejuar para Deus me dar o casamento dos sonhos. Vou jejuar para eu passar na faculdade.
Não. Jejum é um quebrantamento, é um reconhecimento do juízo de Deus e o quanto estamos distante dessa vontade. Jejum é uma necessidade de nos humilharmos diante do Senhor, abstendo-nos de qualquer coisa que nos dê prazer. Claro que na história da igreja, né, não apenas da igreja, porque é uma prática que começou com os judeus, durante todo esse tempo, o jejum, muitas e muitas vezes, era uma forma de um contato com Deus. Para os, para os místicos, por exemplo, era uma forma de eu vou me abster destas coisas, eu vou afligir um sofrimento ao meu corpo, e aí eu vou conseguir ouvir, vou conseguir entender Deus, vou ter uma experiência mística, quase mágica com o Senhor. Mas em nenhum momento na palavra jejum é moeda de troca. Em nenhum momento é para que eu seja abençoado. Não, é para que eu seja quebrantado. É porque eu estou querendo me humilhar diante do Senhor. Então, se nós como igreja, Igreja Batista no Granbury, se nós como igreja, povo de Deus espalhado pela terra, nós temos pessoas que estão lá do outro lado do mundo, estão lá na Europa agora acompanhando esta transmissão. Nós temos pessoas que estão em outros estados agora acompanhando. Então, é esse povo que se chama povo de Deus. É esse povo que Deus está agora dando a oportunidade. Enquanto o mundo sente o peso do caos, enquanto o mundo sente o peso, o medo até da morte, nós estamos sentindo o peso da responsabilidade de dobrarmos os nossos joelhos e orarmos. Mas temos que fazer isso com um coração puro, um coração sincero. Então é sim um momento de buscarmos o Senhor, é um tempo de nos humilharmos diante de Deus. Então eu já quero, nesse primeiro momento, te propor, converse com Deus. Faça agora aí com Deus um pacto, um momento em que você vai fazer um jejum pelo país, um jejum pela purificação da igreja nesse momento, um jejum buscando se quebrantar, pedindo que o Espírito Santo esquadrinhe todo o seu ser e nem fique nada oculto, nada não confessado diante do Senhor. Mas Deus continua falando aqui através de Joel. Verso de número 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E novamente ele diz, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Mais uma vez ele enfatiza a necessidade não de um ato exterior, ou seja, a sinceridade daquilo que estamos fazendo. Até porque Deus não olha e Deus não se agrada com o nosso exterior. O nosso exterior pode ser muito falso, pode beirar a hipocrisia. Por isso que ele não quer que apenas rasguemos as vestes, mas principalmente rasguemos os nossos corações agora, pedindo misericórdia, declarando, Senhor, tem misericórdia de mim, um miserável pecador. Tem misericórdia de mim, ó Pai, porque tenho tido uma vida cristã tão insignificante. Tem misericórdia de mim, ó Pai, porque o Senhor tem me dado dons, talentos, recursos, e eu nem sempre tenho investido isso no reino. Então é esse um momento, sim, de olharmos para dentro de nós e através dessa confissão sincera, desse quebrantamento sincero, aí vamos começar a experimentar o avivamento que nós tanto necessitamos para a glória do nosso Deus. E ele continua dizendo por que nós precisamos, ou por que inclusive devemos nos convertermos ao Senhor. Diz as qualidades do Senhor, os atributos do Senhor. Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Essa questão aqui do se arrepender do mal, não vou entrar nisso aqui hoje, porque dá uma interpretação de que Deus é o criador ou a origem do mal. E nós sabemos que não é possível isso. Nenhum mal veio do coração de Deus. Então não vamos hoje entrar nesse detalhe. Quando estivermos presencialmente, a gente senta, vamos conversar, mas eu quero parar aqui e enfatizar essas características, esses atributos de Deus. Ele é misericordioso. E a misericórdia dele se renova a cada manhã.
E essas misericórdias, por se renovarem a cada manhã, é que são a causa de não sermos consumidos. É essa misericórdia que tem nos mantido em pé, tem nos mantido com sanidade, inclusive nesses momentos de confinamento. É essa misericórdia que tem nos dado essa oportunidade de vermos essa situação com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Porque se nós tentarmos olhar com os olhos dos homens, cada um está puxando o nosso olhar para um lado. Cada um quer roubar a nossa atenção e nos trazer, inclusive, pânico, nos trazer, sim, insegurança, trazer medo. Mas nós vamos olhar sempre para esse Deus de misericórdia. Porque Ele, sim, que vai continuar nos sustentando, porque Ele, sim, que vai continuar nos dando poder e graça nesse instante. E por que nós precisamos rasgar os nossos corações e nós nossas vestes? Porque, primeiro, do coração é que procedem todas as coisas. O Senhor, como eu disse, não está ocupado ou preocupado com o nosso exterior. Ele quer, sim, nesse momento, olhar para dentro de nós. Ele quer, sim, nesse momento, que nós estejamos confessando, dando nome às nossas faltas. E eu poderia enumerar aqui apenas algumas coisas. Claro que isso é de forma extremamente íntimo, é entre você e Deus. Deus sabe como é a sua vida no secreto. Deus sabe o que você tem mexido na internet. Deus sabe como você tem olhado para as coisas ou para as pessoas. Enfim, não tem como nos escondermos dele. Mas Deus também espera que nós tenhamos coragem, hombridade necessária, caráter para darmos nome aos nossos pecados. Já que esse é um tempo de quebrantamento, já que esse é um tempo de avivamento, vamos aprender também, sim, a dar nome aos nossos pecados. Mas só para dar um norte. Por exemplo, nós podemos agora aproveitar esse momento e pedirmos perdão a Deus pela nossa indiferença. Às vezes o ir à igreja estava se tornando apenas uma rotina. Às vezes o ir à igreja era apenas um encontro social. Não, é a casa do Senhor, é uma reunião dos santos, é um lugar em que Deus se manifesta de maneira tão especial. Não que Ele não se manifeste em outros lugares, mas é a oportunidade que estávamos ali de servirmos de bênção na vida de alguém, de sermos abençoados por alguém. Como a gente tem sentido falta, por exemplo, da Vanessa cantando, da nossa equipe de louvor, da irmã Josaia dirigindo o culto. São só para exemplificar. Da Roseli nos recepcionando com aquele sorriso, aquela simpatia tremenda na porta da igreja. Até alguns, às vezes mais sérios, não vou dizer chatos não ou mal-humorados, que aí parece pejorativo, mas até aquelas pessoas mais sérias, a gente sente falta. A gente sente falta do abraço, do acolhimento, de sentar do lado do nosso irmão e orarmos com ele numa segunda-feira ou numa quarta-feira, de podermos compartilhar as nossas lutas, compartilharmos as nossas vitórias e glorificarmos a Deus. Quanta indiferença! Quanta indiferença com a escola bíblica dominical, quanta indiferença com o nosso culto de oração. E nos enchemos de ativismo e achamos que o reino é apenas isso. Não. As organizações para-eclesiásticas, elas só vêm para acrescentar. Quem Jesus vai buscar é a igreja. A noiva de Jesus é a igreja. Então, meus irmãos, vamos acordar, vamos despertar para essa verdade. Todas as organizações para-eclesiásticas, elas podem ser e devem ser bênçãos, somando a visão da igreja. Mas elas nunca vão substituir a igreja. A igreja é a noiva. A igreja é quem Jesus um dia vai voltar para buscar e espera encontrá-la pura e imaculada. Então nós precisamos repensar, sim, essa nossa indiferença. Nós precisamos pedir perdão a Deus sobre a nossa facilidade de criticar. Como é cômodo, como é fácil só criticarmos, só apontarmos falhas, defeitos, e aí descruzar o braço, pegar para fazer, somar.
se disponibilizar, dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Ah, pastor, mas a igreja ainda não tem esse ministério, que eu tenho esse dom. Então é você que ele está chamando, é você que ele está levantando. Quantos ministérios que a nossa igreja tem desenvolvido e que às vezes ainda não estão num patamar de eficiência. Por favor, nada em relação ao Flamengo quando eu falo patamar, tá? Não é nada disso. Saiu sem querer agora. Mas quantos ministérios poderiam estar trabalhando com mais excelência se você se disponibilizasse? Se você falasse: eis-me aqui. Nós precisamos aprender nesse momento a pedir perdão a Deus pela nossa omissão. Quando nós apontamos os pecados dos outros, e podemos ser doutores nisso, nós podemos ser pós-doutores nisso, de apontar o pecado dos outros, esquecemos que Tiago diz, né, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Omissão é pecado. Omissão é falta grave diante de Deus. Então Deus está nos dando essa oportunidade. Se você, meu irmão, compreende que realmente este é um tempo de avivamento, se este é um tempo de despertamento na sua vida, então peça a Deus: Senhor, esquadrinha, fala como salmista, Senhor, som do meu coração. E se há alguma coisa em mim, se há algum caminho errado, que seja um momento de confissão, que seja um momento de pedir a Deus restauração. Então nós precisamos sim aproveitar esta oportunidade, porque se pedirmos com sinceridade, com certeza Ele perdoa. Observe que no contexto do livro de Joel, ele começa falando de um livro que fala do juízo de Deus, é prenúncio do dia do Senhor. E no capítulo 2 ele vai enfatizar com muito mais detalhes o que é esse dia do Senhor. Mas mesmo nesse prenúncio, quer dizer, não é ainda o juízo, não é ainda este dia terrível e que a humanidade ainda vai enfrentar, mas é o instante de quebrantamento, é o instante de estar buscando a vontade de Deus, é o momento de esperança, porque este é o cerne da mensagem de Joel. É juízo, sim, mas também é esperança. E a esperança para aquele que se arrepende, esperança para aquele que se quebranta, esperança para aquele que se humilha. Então, para nós, Igreja de Jesus, para nós, Igreja Batista no Granbury, para nós que somos igreja, templo, corpo, que é templo do Espírito Santo, é momento de esperança, é momento de buscar essa manifestação de Deus e essa glória do Senhor nas nossas vidas através da restauração. E por fim, ele faz no verso 14, uma pergunta que é retórica, uma pergunta que simplesmente, já sabemos a resposta. Quem sabe não se retornará e se arrependerá? Nós sabemos sim que quando com sinceridade pedimos perdão, a salvação bate ao nosso coração. E aí temos paz. E aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que Juan pregou tão apaixonadamente no domingo e nos abençoou tanto na sua palavra de domingo à noite. Então a pergunta lançada pelo profeta, ela já tem resposta no nosso coração. E aí no verso de número 15, para encerrarmos: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. O capítulo 2 começa com tocar de uma trombeta. Só que aquela trombeta era uma trombeta de guerra. Agora, a trombeta que se toca aqui é um chamamento para a presença do Senhor. É um chamamento para um quebrantamento coletivo. Interessante que o jejum, o quebrantamento, a humilhação, o arrependimento parte do individual e atinge o coletivo. Olha só, chamem todos, convocai uma assembleia solene. Verso de número 16, que eu não li, diz: reuni todos, anciãos, crianças, os que mamam, o noivo saia da recâmara, a noiva do seu recinto. Quer dizer,
todos agora são convocados solenemente à presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Somos convocados agora solenemente para nos colocarmos diante de Deus, rasgando as nossas vestes, confessando as nossas faltas, pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas, pela nossa omissão, pela nossa indiferença, pela nossa facilidade de criticar, de falar mal, de apontar os erros dos outros, mas pedir, Senhor, tem misericórdia de mim e começa em mim esse tempo de avivamento, começa em mim esse tempo de despertamento. Esse é o momento que a igreja está precisando. É isso que o Senhor está esperando da sua igreja, nesse momento em que se instaura o caos. Porque aí sim, como Paulo diz, essa grande nuvem de testemunhas que está olhando para nós, vão ver como que nós trilhamos por essa batalha, como que nós atravessamos por esta crise. E eu tenho certeza, meus irmãos, as pessoas vão dizer, esse Deus eu quero na minha vida. Esse Deus que está abençoando a sua casa, está abençoando a minha casa, abençoando a minha vida, promovendo restauração, promovendo esse mexer com esse meu interior, fuçando o mais íntimo do meu ser, os meus instintos mais perversos e abomináveis, sendo colocados agora diante do Senhor e dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja na sua mão. E como vaso na mão do olheiro, quebra e faz de novo, mas faz agora vaso para a sua glória, vaso para a sua honra. Convocai uma reunião solene, convocai um jejum, santificai um jejum. É um tempo. É um tempo dessa busca de Deus. É um tempo dessa intimidade com o Senhor. É um tempo de mortificarmos a nossa carne, os nossos desejos, a nossa vontade. Queira Deus que cheguemos ao ponto de falar como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que seja um tempo, meus irmãos, dessa busca. Que seja um tempo agora de realmente um tremendo avivamento na nossa igreja, a começar no meu coração, a começar no seu coração. Como eu disse no início dessa transmissão, nós vamos compartilhar alguns pedidos de oração. Então, eu já peguei aqui o caderno, peguei aqui a caneta, vamos orar pela Simone. A Simone, a esposa do irmão Antônio, vai ter que começar na próxima semana o tratamento com o oncologista, vai passar por mais essa luta, por mais uma vez essa batalha. E eu disse para a irmã Simone que a igreja dela está com ela em oração. Então, vamos colocar a vida da Simone, a saúde dela, pedindo pelo tratamento, principalmente, agora fica mais complicado em função dessa crise. Então, vamos colocar a Simone. Alguém mais quer colocar o seu pedido de oração? Eu vou estar aqui tentando ler, tá? Se passar rápido demais, me perdoem, tá bom, gente? Então já fica o primeiro pedido de oração pela saúde da Simone. Alguém quer compartilhar? A Vanessa está pedindo uma ovelhinha lá do Rio de Janeiro, foi minha ovelha na Central de Caxias, está pedindo pela família dela e saúde dos seus pais. Vamos continuar orando, pelos nossos profissionais de saúde, os nossos irmãos principalmente. Eu não vou citar nomes para não ser injusto e esquecer de alguém. Flávio está pedindo aqui pela oração pela mãe dele. A irmã José está pedindo proteção para os idosos. Orar pelo país, Portugal, nossos irmãos que estão lá na Europa. A Laís está pedindo pelo presidente, os gestores e discernimento para essa turma,
Dona Ana Tércia, que está de luto, na luta pelo câncer. Temos pessoas que estão esperando fazer quimioterapia. A Daniele, essa jovem que está precisando fazer quimioterapia. Márcia pede pelo marido, as pessoas que estão indo trabalhar, né? Ela e seu esposo. Então, vamos orar pelas pessoas que precisam sair, né, para trabalhar. Bem, nós vamos já orar por essas pessoas. Eu espero que alguns dos irmãos tenham, né, anotado esses pedidos e aí vamos estar nos sustentando em oração. Vamos colocar em prática essa mutualidade, né, da igreja. Orar uns pelos outros, carregar as cargas uns dos outros. Enfim, vamos estar compartilhando, né, esses pedidos. Temos também lá o grupo de WhatsApp da igreja. Se você tem também pedidos de oração, coloque lá. E aí vamos daqui a pouco, inclusive, Raquel, mãe do Felipe, que faleceu, ela manda um abraço, deu outro para ela, irmã Deni. Vamos orar, né? Continuar orando por eles, por este casal que teve um tempo aí conosco, enquanto da enfermidade do Felipe. Então vamos estar colocando essas pessoas diante do Senhor. Então vamos orar pelas autoridades do país e, como eu estava falando, orar pelas pessoas da área de saúde, área de segurança, os bombeiros. Então eu vou orar nesse momento. Nós estamos tentando fazer, inclusive nas próximas transmissões, nós temos também algum momento de louvor, algum momento de adoração, né? As pessoas da equipe de louvor estão lá vendo como que vão poder fazer isso, e aí nós vamos melhorar, né, esse tempo, inclusive, de estarmos juntos. Então, ainda continuamos nesse processo. Amanhã, novamente, às 19 horas, estaremos juntos. E aí amanhã quero falar um pouquinho mais sobre o jejum. Vamos falar sobre esses exercícios espirituais nesse tempo de busca da vontade de Deus, de quebrantamento, da necessidade de um despertamento. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos assim esse tempo que aqui estamos juntos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque a tua bondade nos cada momento sobre as nossas vidas. Toma, Senhor Deus, a cada um desses pedidos que foram colocados diante do Senhor. Que o Senhor já esteja enviando anjos ministradores a favor dessas pessoas. Pedimos, Senhor Deus, pela Simone, que vai começar o tratamento com o oncologista, que o Senhor esteja dando à médica sabedoria, discernimento. Pedimos, Senhor Deus, pela filha da Eva, que precisa começar a quimioterapia lá no estado do Rio, mas com todas essas dificuldades, Pai, os atendimentos estão suspensos. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, da Daniele, para que ela possa estar nesse momento, estar lá suportando essa espera. O Senhor esteja também ajudando a irmã Eva, cuidando ali do seu neto, juntamente com seu esposo. O Senhor sabe, ó Pai, o que a tua serva tem passado e as angústias, ó Pai, que ela tem sentido por causa dessa demora do início do tratamento da sua filha. Pedimos pelos idosos, Senhor Deus, começando pelos nossos irmãos, aqueles que estão sozinhos em casa, aqueles, ó Pai, que precisam do cuidado do Senhor também na sua saúde emocional nesse instante. Nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que precisam estar trabalhando, não podem parar, não podem ficar desempregados. Proteja-os, Senhor Deus. Coloca os teus anjos ao redor deles, Pai. Dê sabedoria, Pai, para que eles não estejam se expondo desnecessariamente. Pedimos pelos médicos, Pai, assim como orei ontem, seja com a saúde física dos médicos, seja com a saúde emocional dos médicos, dando sabedoria a eles, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagens, aos maqueiros, às atendentes, aos porteiros, enfim, todas as pessoas envolvidas na saúde. Te pedimos, ó Pai de amor, pelos profissionais também da área de segurança, os bombeiros também, Pai, toma cada um deles nas tuas mãos. São pessoas que precisam estar trabalhando, Pai, são atividades
mais do que essenciais para a nossa própria sobrevivência. Guarda, Pai de amor, a cada um deles. Nós te pedimos, Senhor Deus, não deixe faltar o pão de cada dia na casa dos teus filhos. Não deixe faltar, principalmente, da tua misericórdia em cada lar. Nós te pedimos, Senhor Deus, pela Vanessa, pedimos pelos seus pais, que o Senhor esteja também os abençoando, dando graça, misericórdia, sendo com a sua saúde. Tantos outros, ó Pai, que colocaram os seus pedidos e o Senhor sabe da necessidade de cada um. Visita, Pai. Visita, levando consolo para aquele que está aflito, levando, ó Pai, restauração para aquele que está abatido, enxugando as lágrimas, ó Pai, e fazendo a tua presença ser muito forte, muito contundente neste momento. Pai, obrigado por este canal, obrigado, Senhor Deus, porque através deste canal nós podemos estar aqui juntos, dando continuidade a esta celebração. Abençoa, Pai, e guarda as minhas ovelhas. Abençoa e guarda, Pai, o lar de cada uma delas. Mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, livra-nos deste mal e que nós possamos ver realmente, através deste tempo, um avivamento, um despertamento na sua igreja. Perdoa, Pai, os nossos pecados ainda não confessados. Traz-nos à memória, Pai, aquilo que precisamos consertar com o Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Em nome e no nome poderoso de Jesus Cristo, que eu te peço. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja com você, meu irmão. Que Deus esteja te sustentando. E mais uma vez, obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho e vamos continuar caminhando juntos virtualmente para que muito em breve possamos estar juntos presencialmente. Não se esqueça, amanhã às 19 horas aqui estaremos para mais esse encontro, para mais esse momento de ouvirmos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aqueles que podem, fiquem em casa, se cuide. É para a glória de Deus e para a alegria nossa também. Que Deus os abençoe e que Deus esteja com você. Que a paz de Cristo esteja abundando na sua mente e no seu coração. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo.